Essa é a apresentação do grupo Cicada 3301 para a missão 2 e a linguagem escolhida pelo grupo foi Go. Uma breve introdução é que Go foi uma linguagem criada em 2007 pelos engenheiros da Google para resolver algumas coisas que a linguagem que eles usavam na época não solucionava. E ela foi lançada oficialmente como open source em 2009. Dentre algumas das principais características da linguagem é que ela é compilada, ela é forte e estaticamente tipada, e ela se destaca em relação às demais pelo seu paralelismo, que é muito presente com os Go routines que a gente vai mostrar futuramente. Para instalação e uso, você, pelo próprio site da linguagem, você consegue instalar com facilidade. E, caso você não queira instalar, você tem é disponível um playground que você pode fazer e testar os programas usando online. Como primeiros passos, a gente tem aqui um exemplo do Hello World, que basicamente você tem que incluir o pacote main e importar o FMT, e que você consegue imprimir alguma coisa na tela. E para executar, basta dar executar o comando go run e o nome do arquivo que você salvou. Em relação ao escopo, os escopos são determinados por blocos e o compilador sempre busca a referência mais profunda de um nome. E isso significa que podem existir várias locações de um mesmo nome, desde que eles estejam em blocos diferentes. Aí aqui é um exemplo da variável 10, que está dentro do escopo do if, e você não consegue visualizar ele ali fora. Dentro das palavras-chave, a gente tem algumas palavras-chave e palavras restritas. Dentro dos operadores, a gente tem os diversos operadores que são comuns na maioria das linguagens, como operadores de adição, subtração, de negação, operações de e ou, entre outros. Em relação aos tipos primitivos, a gente tem tanto os inteiros quanto os números float e complexos. Em relação aos tipos compostos, nós temos vários tipos, os já conhecidos ponteiros, structs, arrays. Porém, a linguagem se diferencia pelos slices. Slices seriam um array, só que porém eles não têm um tamanho fixo. Eles podem ser adicionados quantos elementos você quiser dentro do slice, que ele vai funcionar como se fosse uma lista. Os maps também já são conhecidos. Channel, que é uma forma de se comunicar através dos Go routines, que a gente vai explicar mais pra frente. Interface, que é uma forma de simular polimorfismo na linguagem. Nós podemos ver aí a estrutura de controle if-else da linguagem. A estrutura do switch é essa daí que está aparecendo na tela. E um diferencial maior da linguagem é que ela não possui o while. Ela possui só o for. Mas o for ele pode funcionar como um while ou como um for normal, como podemos ver nos exemplos. Em relação à declaração de variáveis, nós temos duas formas de declarar variáveis. A forma longa e a forma curta. A forma longa, ela tem var, o nome e o tipo da variável. E ela pode ou não ser inicializada. E a declaração curta, basta apenas colocar o nome da variável e o valor. As variáveis elas possuem um padrão de inicialização. O int começa com 0, o string começa com string vazia, o float começa com 0, o bool false e um ponteiro com nil, que é null no caso. O nome das variáveis, eles são sensíveis à capitalização, não podem possuir espaço e não podem conter caracteres especiais, a não ser o underscore. Eles não podem começar com número, ou seja, só podem começar com letras, e só podem possuir números, letras e underline. Uma característica interessante é que variáveis que começam com maiúsculo, elas são públicas, e variáveis que começam com a letra minúscula, ela é privada. Como nós podemos ver aí, também tem como declarar constantes e atribuições múltiplas, por exemplo, ali, const p, e atribuições múltiplas de N1, N2, N3 para 1, 2 e 3, respectivamente. Go possui um coletor de lixo, mesmo que ele permita o programador a manipular a memória, ou seja, o programador, mesmo que ele tenha muito controle da memória, o Go ainda faz algumas funções para não deixar o programador vazar a memória ou coisa do tipo. Se existirem múltiplos cores, o coletor de lixo funciona em paralelo e utilizando o método mark and sweep. GoGet é uma forma que o Go achou para você conseguir importar na linha de comando outros pacotes de terceiros. Aí, como podemos ver no GitHub, tem um exemplo aí, a gente pode dar GoGet, o nome do GitHub, que você consegue todos os pacotes. GoRoutines. GoRoutines são responsáveis por fazer concorrência em Go. Isso é, fazer com que funções rodem em paralelo, em threads. Aí um exemplo que tem Go mensagem, ou seja, Go é o que faz
chamar uma thread para a função mensagem. Como podemos ver aí, pode ser que mensagem teste2 apareça antes de teste1, por mensagem teste1 ser uma thread. Com relação aos pacotes, o Banela já tinha falado, né, que você tem um comando que você pode importar os pacotes que você quiser facilmente, via linha de comando. Os pacotes são basicamente a forma que o Go encontrou de encapsular códigos, né, tipo, de modularizar código. O pacote main é o pacote principal de qualquer programa Go, que é onde inicia a execução. Pacotes externos, né, podem ser importados a partir da palavra import. Com relação às funções, elas são cidadãs de primeira classe, isto é, elas podem ser passadas tanto como argumento, como parâmetro. Funções podem retornar outras funções e também você pode associar variáveis a funções. Com relação aos parâmetros, eles podem ser passados por cópia ou por cópia de valor, né, ou por referência. E as ações também podem ter retornos múltiplos e também podem ser anônimas. As interfaces, elas são... O Go implementa a interface da forma que, tipo, uma interface só possui métodos, não possui nenhum atributo. Para uma struct implementar uma interface, ela deve implementar todos os seus métodos. As exceções, em Go não existe possibilidade do usuário lidar com o tratamento de exceção. Entretanto, existem alguns recursos para isso, por parte da linguagem mesmo, não por parte dos usuários, que são o defer, o panic e o recover. Com relação à análise, nós colocamos os slides de análise segundo o livro do Varejão, mas uma análise com base nos critérios do livro do CB também pode ser encontrado no documento fornecido junto com o vídeo. Aí estão a tabela com os critérios gerais, não vamos entrar em detalhes por causa do tempo do vídeo. Critérios específicos. Como conclusão, nosso grupo gostou bastante da linguagem de programação Go, achou ela bem eficiente, assim como o C. Ela possui funcionalidades muito atuais, mais atuais que o C, que são impostos por muita linguagem hoje em dia, e a gente se interessou a aprendê-la.